Vamos ver se é o meu. Ai, acho que agora eu vou ouvir. Tá ouvindo? Ai, melhorou um pouquinho. Deixa eu aumentar Deixa eu aqui. aumentar aqui. Aí, aumentei aqui, já vai dar bom. Aí, agora eu consigo te ouvir. Tem que gravar tudo, hein? Ai. Olha, eu usei esses slides que eu te mandei com eles. Deixa eu já pegar eles aqui, que daí a gente dá uma passadinha neles e eu te digo. Foi bom, porque assim, como você não tem muitos CBJs e escolas, eu não sei como que é a quantidade de turmas. Como que você tá de alunos aí? Não tem muito, não. Bom, depende do que é muito, o que é pouco. Então eu tava pensando em abrir teu BI, mas eu não tenho tá senha do BI, não consigo. Eu já fui no site do dia a dia, mas aí não consegui muita coisa lá não. Eu consigo aqui. Ó, esse aqui, esses foram os slides lá que eu te mandei. Tá? Então, assim, se você quiser usar, só muda o nome aqui, né? Aqui o que foi feito? Foi pego assim, a Kátia ficou com a boa parte que ela organizou e eu adequei, porque a gente sempre faz meio que juntinho assim, né? A ideia principal nossa era pegar tudo que tinha naquele roteiro e colocar numa reunião e mais os informes que a gente precisa de dar. Tá? Então eu comecei falando essa questão aqui dos jogos, né, que foram transferidos e tudo mais. Aí eu aproveitei para passar aqui, ó, que do dia 9 do 12 vai ter a mudança para o dia 12 do 12, né? Que é o jogo do Brasil de amanhã. E nessa aqui eu já fiz a deixa de dizer para eles, ó, cuidado para não deixar atrasar muito o envio das notas, principalmente da redação, né, que precisa colocar na plataforma para sair o resultado, porque senão vai demorar muito, a gente já vai ter um atraso, porque geralmente a gente tem menor fazendo esses exames online, então por isso que o resultado já vai sair um pouquinho mais para o final, para eles não ficarem fora da escola, né? E mais também agora a gente também tem que pedir para eles, por favor, que mande no dia certo, sabe? Eu pedi assim para que eles não deixem atrasar. Então, dia 12 mesmo, fez a correção, dia 13 já posta o quanto antes lá a nota da redação do que tiver, e já der para ir postando, vai postando para evitar atrasos, né? A data é Aí eu peguei dia... isso do exame online, né? Do exame online. Até dia 15 a gente tem que enviar o relatório, né? Daí o que eu coloquei para eles? Eu coloquei assim, ó, o envio do relatório da etapa para o NRE, eu não sei como você tem feito. Eu, após cada uma das etapas, eu já peço o envio do relatório. Então, eu tenho todos eles. Esse já é o terceiro que eu vou receber. Você pediu das outras etapas? Não? Então, você vai ter que pedir, aqui você vai pedir esse relatório, você vai explicar que até dia 15 eles vão mandar o relatório de todas as etapas para você, tá? Que teve esse ano, tanto as duas do médio quanto as de agora. Então, assim, o que foi falado? Provavelmente eles não vão pedir esse relatório para nós, lembra que foi falado na reunião? Mas é bom você ter em mãos, porque se eles pedirem, você já tem. Tá? Então, assim, você vai pedir para eles no anexo 15, lá daquele nosso edital que a gente tem, que é dos exames online, tem um anexo 15, eles vão preencher na íntegra, com de todas as etapas de aplicação, e mandar para você. Daí você já até pode dizer, não sei que dia que você vai fazer a tua reunião. Eu tô pensando em fazer terça-feira. Tá, então você já diz para eles que já manda logo, já pode ir fazendo para mandar tudo na sequência para você, para não atrasar demais, né? Porque senão... Porque dia 12 tem... dia 13, terça já é 13, né? Daí tem 2 dias para eles mandarem, né? Aí do Se Liga na EJA, daí eu expliquei que o Se Liga na EJA é diferente do Se Liga do regular, que nós seguimos a informação número 12 de 2022, que foi enviada já lá no começo do semestre, que é aquela mesma organização, então para eles não confundirem com a orientação do Se Liga agora do regular, né? Que lá no começo, na primeira parte lá, eles já mandaram, já fizeram o envio dos nomes por uma planilha. Eu acho que eles mandaram a planilha para você também, né?
Sim? É o Então, que eles têm aí que fazer no Se Liga, era só enviar os nomes, né? isso, na primeira parte. E as ações, se eles tivessem traçados. Agora, essa mesma planilha que eles mandaram para vocês, você com esses nomes, eles vão revisitar. E eles vão ver se mais nomes eles tiveram que incluir, pode colocar lá, não tem problema. Tá? Pode colocar, porque agora que é a hora para eles virem o que eles fizeram. As ações que foram desenvolvidas, eles precisam elencar, e depois do dia 16, ver o resultado lá do conselho de classe, se eles tiveram êxito ou não, que é a última coluna. Daí eles preenchem tudo isso e eles vão mandar para você entre esses dias, ó, 16/12 a 19/12. O que eu estou falando para eles? Não deixa para mandar dia 19. É do dia 16, porque tem o conselho de classe, né? Até o dia 19, para a gente já ir se organizando, porque para a gente preencher o link, porque esse a gente tem que preencher um link. E para a gente preencher o link, a gente tem que ter todos feitos. Se a gente não tiver tudo feito, a gente não consegue preencher esse link. Tá? Então eu falei, ó, a gente tem da sexta-feira, que é dia 19, até na segunda, que é dia 22, acho que é isso. Quer ver? Dia 19 vai ser uma segunda, nós temos até a quinta para compilar tudo e entregar. Só um pouquinho que a minha filha tá ligando, deixa eu só atender ela aqui um pouquinho, tá? Oi, filha. Achou onde? Os meus dois já se foram. Posso tomar um? Eu não chupei o meu ainda. Ah, desculpa. Eu não chupei o meu sorvete ainda. Pronto, Vânia, desculpa. Bom, então do Se Liga, o que eu pedi? Essa emergência, né? Eles prestarem atenção nessa planilha, porque a gente precisa dela, tá? Tá, eles têm que fazer. Ah, e eu retomei com eles que o Se Liga não é para abonar falta de jeito nenhum. Então, cuidar muito para não colocar aluno desistente lá, colocar frequência para desistente, não, aluno reprovado por falta, não pode abonar falta para ele passar de ano. Reprovou por falta, reprovou. O que pode acontecer, se ele estava meio infrequente, ele ter melhorado, né, a frequência, mas não mudar. Eles conseguem fazer, não tem, né, na EJA, reclassificação? Não, só no regular, na EJA não tem. Daí o que acontece? É um estudante que possivelmente, se ele seguiu o semestre, tem nota, vai colocar ele no exame online no próximo e ele tenta passar. Eu aqui já tinha organizado com eles. O aluno que está reprovando por falta já coloca no exame online para ver se ele passa. Alguns passaram. Tá? Foi uma estratégia, não deu com todo mundo não, mas aí eu falei do conselho final, né, da organização, né, para ver se está tudo certinho. Aí aqui tem os itens importantes para organizar o cronograma, divulgar o horário, principalmente na ata do conselho, registrar os resultados alcançados durante o Se Liga na EJA. Isso tudo tem que constar na ata do conselho, as ações que foram desenvolvidas, enfim, tudo isso aí mais. Aí eu falei eu continuei lá, né, do checklist, como colocar, se ele foi reprovado por frequência, qual que foi a causa da desistência, então tem que registrar tudo isso aí lá. Aí eu coloquei as informações gerais. O feedback da aplicação e correção da prova Paraná, o que eu pedi disso aqui? Para eles olharem da prova Paraná como é que estão saindo nossos estudantes, que a gente já teve 3 edições desse ano, né? Como que eles estão saindo, para até planejar as próximas turmas, para ver o que fazer com esse estudante. Tá? Usar também o Se Liga, por exemplo, o aluno que reprovou por falta, cuidar quando for colocar ele lá no planejamento de turmas, já sabe que ele é um aluno desistente. Então, usar tudo que a gente tem na escola para conseguir pensar no planejamento melhor para o próximo ano.
tá? Falei também de quem foi lá para Apucarana, que não fez o repasse ainda, que mesmo que seja nos últimos momentos, ali, nos últimos dias, que seja feito esse repasse para os demais, que todo mundo precisa ter acesso àquele conhecimento, àquela formação que é tão importante. Só um Do dia pouquinho, letivo, aquele do planejamento de turno, que é o coordenador, assim, a prova Paraná, eles vão olhar assim, com atenção para ver se os alunos que fizeram, né? não, a prova Paraná, na realidade, ela é mais para quando for começar as aulas, por exemplo, assim, já no começo do ano, eles terem a prova Paraná e também esse resultado do conselho de classe que tem o Se Liga ali, já para colocar para o professor assumir a turma, ele já ter isso aí como se fosse assim já um documento que prevê como que é aquele aluno, o que ele tem, como planejar já para nos primeiros dias ele já tem como fazer um diagnóstico prévio para o nivelamento para o estudante, né? Porque ele sabendo se esse estudante passou por conselho de classe, se ele ficou em DP em alguma coisa, né, e tudo mais. E eu aproveitei para pedir para eles, por favor, tomar cuidado para não deixar ninguém em progressão parcial, porque é muito difícil trabalhar progressão parcial com um estudante de EJA, que já não conseguiu trabalhar em 4 semestres passar, imagina com mais uma disciplina, né? Então, esse de progressão parcial. Aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar. Aqui nesse item, aqui, ó, nesse checklist, deixa eu ver qual que é. O resultado. Relação com o nome completo dos estudantes e CGM com o respectivo resultado. Aprovado por conselho de classe, reprovado por desempenho, reprovado por frequência ou aprovado por progressão parcial. Quando eu peguei progressão parcial, eu falei para eles já irem analisando as situações, que a gente ainda tem um tempinho para trabalhar um pouco mais com esse estudante para evitar que ele caia em progressão parcial. Porque a progressão parcial é por nota, não é por falta. Não é por isso, não, o aluno por falta só reprova. Agora, a progressão parcial é quando ele não atingiu a média em alguma disciplina. Então, se ele não tem média, ainda dá tempo de recuperar esse estudante. Que a progressão parcial, no caso das escolas que só tem um turno, ela tem que acontecer com um plano de estudos, então é o pedagogo que tem que acompanhar e lançando tudo isso, não é muito fácil, né? Então, o certo é evitar isso aí. Ficou claro? É dúvida, né? Não entendo muito daí. Na EJA é assim, são 4 disciplinas do semestre, vão pegar o fundamental, tá? Aconteceu muito isso quando a gente teve a transição, que era do disciplinar e quando veio pro nosso... Quando veio para o nosso modular, no nosso semestral, quando nós tínhamos lá disciplinar. Aí o estudante não lembrava que tinha que fazer todas as disciplinas, ele achava que ele podia escolher. Então, às vezes, ele deixava de fazer, por exemplo, arte, que ele não gosta muito. Ele não reprova por falta no semestre, porque é uma disciplina com menos carga horária, e no cômputo geral do semestre ele passa por frequência, só que ele reprova porque às vezes ele tem 0 naquela disciplina. Então aí, quando ele reprova por nota, ele pode cursar ela em progressão parcial, uma disciplina, tá? Então por isso que a gente fala, cuida para ver se todo mundo está fazendo todas as disciplinas. E se detectar que em uma delas o aluno pode ser que ele vá reprovar, o professor cuidar, já dar as recuperações para ele, as retomadas de conteúdo, porque senão depois ele tem que carregar as outras 4 e mais essa. E imagina no fundamental, que um é sequência do outro. Então faz de conta que ele vai para a arte 2 sem ter concluído a arte 1, você imagina que complicado, né? Então assim, eu sempre falo, gente, progressão parcial existe, mas é a última coisa que vocês têm que deixar acontecer, porque na EJA é retomada em cima de retomada. Então não tem por que o estudante, né, cair em progressão. Então é isso que eu peço para evitar. Aí do dia letivo, do dia 17 do 12, aí eu falei para eles cuidarem, porque cada escola tem que cumprir no seu horário de turno, no seu turno e horário. Por exemplo, se uma escola de EJA, que só tem EJA à noite, resolver trazer os professores para a tarde,
Isso não é reposição, isso é dia letivo. Então, talvez os professores tenham aula em outra escola, isso vai prejudicar muito. Então, aqui ficou definido uma quinta-feira, aqui ficou para uma quinta-feira, a reposição referente às aulas de quinta-feira. Ficou aí, acho que você tem que procurar para ver. E aí, os professores da quinta vão ser chamados, e se a escola tem manhã, tarde e noite, vai funcionar os 3 turnos. Se só tem noite com EJA, vai funcionar só a noite com a EJA. Agora, o que eles vão fazer de atividade para esse dia, a gente está deixando de organização da equipe. Se vai fazer um feedback, se vai fazer uma apresentação metodológica, uma apresentação de tudo que foi que aconteceu naquele semestre, mas desde que tenha cunho pedagógico, com professor e aluno. Aí até que a gente sabe que nem todo aluno vem, né? Só que a gente deixa meio nas entrelinhas, já deixa assim, só que não pode ficar com 0 de frequência, senão não configura de eletivo. Aí eles já vê nas entrelinhas o que eles quiserem lá. Mas eu não entendi o da quarta e quinta lá que você falou. A referência... O dia 17 O dia 17 é um sábado letivo, tá? Então não está repondo nenhum dia. É uma complementação, porque foi um dia que faltou. Então, aqui no nosso núcleo foi definido como a quinta-feira, as aulas de quinta que vai ser ministrada nesse dia, porque foi o dia que a gente teve mais feriados. Então, esse vai ser nossa referência. Tem núcleo que vai chamar os professores da quarta-feira, tem outros, né? Aí cada núcleo está com a organização. Então, é bom você conversar com a sua coordenação e ver qual dia que ficou definido para ser referência. Não é reposição, é dia letivo, mas vai ser um dia letivo referente às aulas da quinta-feira aqui. Tá? Agora, quanto ao planejamento de turmas, Vânia, que é o que mais pega mesmo, assim, que a gente tem que olhar, é que é o seguinte: se uma escola me apresenta um planejamento, vamos começar pelo fundamental, e nesse planejamento de turmas, ela pede, por exemplo, um semestre 1 e um semestre 3 do fundamental, cada um tem 20 estudantes. O que você acha que a gente deveria fazer? Porque as duas turmas são de entrada, não são alunos que não têm nada ainda concluído, cursado? Então, a sugestão é que eles foquem em uma só, deixa só o semestre 1 ou só o semestre 3 e junte os alunos para ter uma turma maior. Porque senão acaba desistindo e a gente tem duas turmas muito pequenas. Agora, faz de conta, você tem uma turma como eu tenho. Eu tenho uma escola minha que está com uma turma de semestre 1 seguindo, certo? A tendência era eles irem para o 2, não é? Mas aí, está terminando 12 alunos. E com 12, dificilmente vai formar turma. E se formar, vai terminar com quantos? Então, a sugestão é que eles não façam o semestre 2 agora, mas eles migrem para o 3. E porque o 3, você consegue colocar alunos novos. E aí faz um chamamento na comunidade para tentar conseguir mais estudantes, no mínimo 8, para conseguir formar uma turma. Então, eles fizeram um, aí eles fazem o 3. Daí eles vão para o 4 e depois voltam e faz o 2. Quando formar uma turma, entendeu? Eles são, você não pode nunca colocar o aluno do fundamental no 2 ou no 4, sem ele ter aproveitamento de 6º e 7º ano, cursado. E não pode ter DP, tem que ser série cursada. O aluno só vai direto para o semestre 2 ou 4 quando ele já tem 6º e 7º ano, que corresponde a 50%. Porque cada semestre, o semestre 1 e 3 corresponde aos primeiros 50% de cada disciplina do fundamental. Certo? Ou seja, conteúdo de 6º e 7º ano. Aluno com 6º e 7º ano não necessitaria fazer semestre 1 e 3. Tá? Agora, é um menor. A minha escola só oferece o 1 e o 3. O que faz? Matricula ele no 1 ou no 3 e pede para abrir mão do aproveitamento de estudos, porque não é obrigatório. É se você tem como fazer naquele momento, você faz. Senão o aluno volta e faz do começo ali. Porque é outra modalidade, não tem problema, não dá conflito.
tá? Então, assim, esses acertos de turma é o que conta às vezes. É melhor você, às vezes, evitar, se você está com o semestre 1, evitar colocar no 2 com um pouquinho e querer abrir um outro de início, que é o 3, que daí não abre nenhum nem outro. Então, deixa o 2 um pouquinho esperando, que foi aquele caso, vai para o 3 esses mesmos alunos, junta com os outros para dar uma engrossada na turma, faz o 3 e o 4, e depois volta e faz o 2, terminou, vai para o médio. Tá? Assim ficou claro? Ele pode fazer isso no semestre. Não, ó, ele nunca pode entrar direto no 2 ou no 4 sem aproveitamento. Aproveitamento de série, sexto e sétimo ano. Eu tenho um aluno de 15 anos que é sexto ano. Aí vai Tá. para ele, só para eu entender. Aí ele tem vai que entrar no semestre 1. 1 ou 3. Ou 1 ou 3. É, porque tanto um quanto 3 é o começo das disciplinas. Tá? Mas suponhamos que essa sua escola aí já caminhou esse 2 e semestre. 4 já são outras disciplinas que o aluno já tem que ter passado pelo 1 e 3, aquelas disciplinas. Isso. Ou então o sexto e sétimo ano. Por exemplo, o semestre 1, ele tem o começo de 4, o fundamental são 8 disciplinas, certo? Então, nós temos 4 módulos. Como que eles estão organizados? O 1 e o 2 têm as mesmas disciplinas, sendo que o 1 é 50% inicial, correspondendo ao sexto e sétimo ano, e o 2 é o restante dos outros 50%, correspondendo ao oitavo e nono ano. Do outro lado, eu tenho o 3 e o 4, que daí entra a matemática. Vamos colocar como base o 3, 1 e o 2, o língua portuguesa, certo? O 3 e o 4 tem a matemática, que a gente vai colocar. É que tá com bastante barulho aí na tua sala, né? Deixa eu fechar. Veja se você consegue me ouvir agora. É que fala Tá? cortou. Ah, tá. Melhorou? Voltou? Tá, ó. Assim como o 1 e o 2, o 1 tem o início das disciplinas ali, sexto e sétimo ano. O 2 é o final, correspondente ao oitavo e nono ano. Quando eu venho no 3 e o 4, é outro bloco de mais 4 disciplinas do ensino fundamental para ele concluir, certo? O 3, ele corresponde também ao primeiro 50% de cada disciplina, ou seja, o 1 e o 2, sexto e sétimo ano. Lá no semestre 4, eu tenho a outra parte, o restante do 50% da disciplina, da carga horária, correspondente ao oitavo e nono ano. Então, quando eu recebo um aluno na escola para se matricular, que ele já veio lá do ensino fundamental, ele cursou sexto e sétimo ano, eu posso colocar ele direto no 2 ou no 4, se a minha escola tiver ofertando esse semestre. Mas faz de conta que não formou turma de 2 e 4? Eu posso colocar ele tranquilamente no 1 ou no 3. Por quê? É só ele abrir mão desse aproveitamento de estudos e ele volta aqui. Quando der para aproveitar, a escola faz aproveitamento, se ela tiver turma. Se não, pode abrir mão. Agora, o que é que não posso? Um aluno que vem lá do sexto ano para minha escola de EJA, eu jamais posso colocar ele no semestre 2 ou no 4. Era daquele um que aqui fazia propaganda e pulava a bola. Jamais. Por quê? Porque ele não tem o correspondente aos primeiros 50% das 8 disciplinas, que seria o semestre 1 e 3. Aí ele tem que cursar o 1 e o 2, o 3 e o 4. Mas eu posso matricular aluno direto, que chegou na escola do sexto ano, mas eu só tenho semestre 3. Pode começar pelo 3, porque é semestre de entrada. O semestre ímpar, 1 e 3, é semestre de entrada, quando o aluno vem sem nenhuma série cursada, ou só com sexto ano. Aluno só com sexto ano cursado, também entra no 1 ou no 3, e faz todos os 4 semestres. A vantagem é pensar assim, ó, eu tenho 4 séries, tá? E cada bloquinho ali corresponde a 2 séries. O 1 e o 3 é sexto e sétimo ano, é o comecinho.
e o 2 e o 4, que é o restante de cada disciplina, arte 1, arte 2, matemática 1, matemática 2, né? É isso que a gente está falando. O restante daquela disciplina é o oitavo e nono, que é o finalzinho. Ah, mas meu aluno chegou com sexto, sétimo e oitavo. Onde eu coloco ele? Depende. O que a tua escola tem? Tua escola só tem semestre 1? Então, o aluno que está mais à frente pode começar pelo 1 ou 3, não tem problema. Principalmente se ele for menor. Menor nunca espera para começar depois. Ele é matriculado no momento que chega. Daí entra nosso papel. Como colocar esse estudante lá na escola? Que é isso aí que a gente pensa junto com as outras pessoas da equipe. Um pouquinho mais claro? Bem mais. Agora, vamos para o ensino médio. O ensino médio está muito fácil. E detalhe, então. Hoje, para uma escola, ou CBJA formar mais de que uma turma de cada um, olha, eu tiro o meu chapéu. No meu, eu não estou deixando nenhum ter 2 turmas do mesmo semestre, do mesmo módulo, porque senão depois junta e fecha tudo. Então, é sempre assim, ó. Eu estou orientando. Tenta ficar com uma só do semestre do fundamental, ou 2, uma de semestre de entrada e uma ali do meio, né? Ou seja, ou 1 ou 3, ou 2 e 4. Por exemplo, 1 e 4, né? Assim, para a gente ter a questão. Só que só se tiver aluno. Se não tiver aluno, nem me peço para abrir. Coloca todo mundo no começo lá de novo e vamos embora. A não ser que seja sequência, né? Aí a gente tem que olhar de que a gente está falando. Quando você tiver com o seu planejamento, ali no dia 12, se a gente tiver um tempinho, você ficar com dúvida em alguma coisa, qualquer coisa a gente olha um pouquinho junto, porque eu não vou estar trabalhando, eu vou estar de férias, mas eu venho para o núcleo para cuidar do plantão das turmas. Eu vou ter que vir. Agora, no médio é mais fácil. Não tem aproveitamento de série, tá? Esquece aproveitamento médio. O aluno fez primeiro e segundo ano, ele vai ter que passar pelos 3 módulos. E o bom do ensino médio é que você pode matricular aluno em qualquer um dos 3 semestres que eles não são sequenciais. E um não depende do outro. Faz de conta. Chegou o aluno, o senhor João, ele chegou lá da escola, ele tinha primeiro ano do médio. E a minha escola está ofertando só o módulo 3 para o próximo ano. Pode matricular ele no módulo 3. Depois ele faz o 2 e o 1. Tá? Mas aí eu tenho um estudante, o Pedro, ele estava na minha escola mesmo, mas ele estava já cursando o módulo 2, ele vai para o 3. Ele vai fazer junto com o seu José, que veio lá sem nada? Vai. Eles vão junto para o 3. A diferença é que o meu aluno que estava cursando ali, se ele já passou pelos 3 módulos, ele concluiu. O que chegou agora vai ter que passar pelos outros 2. E o nosso ensino médio agora termina em 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. E por isso que eu te falo, para uma escola no ensino médio ter mais que uma turma, mais do que um módulo de oferta, tem que ser uma escola que tem bastante alunos, tá? Porque o que eu estou fazendo? A escola fala, não, mas eu tenho um aluno novo, eu vou abrir o módulo 1 com 20 alunos e eu vou abrir o módulo 3 com 20 para terminar com esses daqui. O que eu faço? Junta todo mundo no 3, fica com 40 alunos lá, que é bastante, é bom, o suficiente, até 50. Depois, se todo mundo firmar, a gente vê para dividir. Mas, do contrário, eu estou fazendo, a não ser que vá prejudicar algum estudante que vai ficar fora, porque falta disciplina só daquele módulo 1. Porque, senão, junta tudo num só. Que eles não têm porque, eu vou abrir um de entrada e um de saída. Não existe isso no médio. Qualquer um é de entrada e qualquer um é de saída. No médio, então, abrimos uma turma de cada. Eu estou orientando. Quantos módulos são? 3, São né? 3 módulos. E eles não são sequenciais. Uhum. Então, eu posso abrir uma turma. Primeiro, segundo e terceiro. Uma turma só. Uma só. Você pode abrir uma, não uma de cada. Só um módulo. Ou só o 1, ou só o 2, ou só o 3. A escola, para ela ter, vou falar para você, para ela ter um módulo 1, 2, 3, para eu ter ideia de que isso pudesse funcionar, para mim ela tinha que ter pelo menos uns 100 estudantes.
Só no médio. Por quê? Porque tem uns 35, pelo menos, em cada um desses módulos, para justificar para ter um de cada. Porque senão, por exemplo, se ela tem 45 estudantes, se dá para juntar, coloca uma turma só, dá uma turma grande, daqui a pouco está desistindo metade, né? Nossa, complicadinho, né? Mas assim, quando você parar para pensar, você vai ver assim, ó, as turmas do ensino médio, elas não ficam abertas o tempo todo, né? Então a gente pensa, o ensino médio ele facilitou muito para formar a turma, só que para formar uma turma, porque antes eles estavam com dificuldade de formar até uma, que eu digo assim, eu posso formar 3 módulos, mas a maioria dos nossos que estão no médio agora, 3 módulos não, eu posso ofertar ou o módulo 1, ou o 2, ou o 3. É livre, pode, mas será que eu devo? Porque a maioria das escolas agora estão ofertando o módulo 2, porque ofertou o 1, o 2 e agora vão para o 3. E no módulo 3, tanto cabe os estudantes que já estão no curso quanto os novos. Por isso que eu te digo, para formar, por exemplo, um 2 e um 3, ou um 1 e um 3, tem que ter uma quantidade de alunos bem plausível. Se tem só 20 em cada uma, eu mando colocar numa só. Porque o histórico que a gente tem, eu tinha turma de 50 estudantes, hoje não tem 20. Aí depois, se na primeira semana todo mundo veio, a sala está lotada, daí a gente luta para dividir aí, para pôr outro módulo, tá? A gente garante isso. Nosso argumento é assim, ó. Se a primeira semana rodou, todo mundo veio, tá lotada a sala, tá com mais de 50, daí a gente busca junto à SED para tentar dividir essa turma e formar outro, por exemplo, ou do mesmo módulo, ou do módulo 1, aí a gente vê como faz. Mas, ó, uma escola pequena hoje, o que dá para pensar, para ver? Se uma escola hoje pequena, ela tem um semestre de entrada do fundamental, 1 ou 3, faz de conta que ela tem o 3 agora, tá? E ela tem o módulo 3 do médio, ela recebe qualquer tipo de aluno que chegar para ela. Por quê? No inicial do fundamental, você recebe aluno com e sem aproveitamento, tanto faz, se o aluno quer estudar, ou quem não quer estudar, quer aproveitamento, vai esperar um pouco mais. E lá no módulo 3, faz de conta do médio, cabe todo mundo também. Então assim, essa é a grande diferença. Então eu posso falar isso para eles, né? Você pode. Já sabe, mas... Você pode falar para eles, mas fala assim, olha muito bem para a realidade que vocês têm, para a quantidade de estudantes que vocês têm, para não deixar formar turmas pequenas e acabar perdendo as turmas depois, porque os estudantes, eles se evadem, né? Então, o que vai acontecer? Você vai pedir para eles cuidarem muito no planejamento de turmas. Ver as turmas que dá para otimizar, a palavra que eu uso é otimizar. Ver o que dá para otimizar e faça aí já o pedido das turmas, do mínimo de turmas possível para não ter problema depois de fechamento. Os alunos desistentes, que eles sabem que já que são desistentes, eles saem geralmente em vermelho, lá no planejamento de turmas, então às vezes não conta, já é um transtorno a mais, né? E você faz, por exemplo, um levantamento do que foi esse ano, como que foi, sei lá. Eu pego as telas do BI, eu faço assim, ó, eu tenho a senha do Siri, eu não sei se você tem. Tem. Eu tenho a senha do Siri. Então eu entro lá no Siri, na parte da estrutura, lá no tratar plataforma das turmas, eu abro e olho os estudantes que eles têm lá. Eu abro a tela do BI e eu já vejo. Nos últimos dias eu já faço um print de cada escola, geralmente de cada turma. Às vezes eu já começo a fazer isso. Ou print, então eu já vou começando a olhar. Aí eu olho assim,
Ah, esse estudante aqui, ó, ele nunca veio, né? Agora já está lá de novo. Ou esse está reprovando. Eu já começo a olhar, ele está reprovando. Será que eles estão planejando ele já no outro semestre? Então, eu busco no BI, eu busco, às vezes, alguma coisa no LRCO, mas eu busco mais no BI as informações. Só que eu não fico analisando um a um, não, tá? Porque quando você clica lá para ver, tem 23 alunos. Clica no número 23 no planejamento, ele joga a lista dos alunos na tela para você. Aí, os alunos que são desistentes ou têm algum problema, a tela já mostra em vermelho. Né? Eu, geralmente, eu tenho as minhas escolas que eu já tenho, assim, aquela história. Já sei que vão fazer caquinha. Então, delas eu já deixo a telinha do BI printada. A hora que eu vejo que eles jogaram no planejamento de turmas, eu já falo, arranca esse aluno aqui, que esse aluno nunca veio. Então, quando é assim, Vocês vão mandar daí o planejamento. Até quando que é mesmo? O planejamento eles estão fazendo do dia 2 ao dia 12. Eles vão começar, de janeiro, eles vão ter o prazo para mandar para a gente mandar para a sede. Escola enviar. Então, né, eu deixei tirar férias, na verdade nem precisava, né? Oi? Eu deixei de tirar férias nessa época. Você não tem muitas escolas, eu tenho 13. Nossa Senhora. Eu tenho 13 ao todo, né? Então, assim, é um pouco mais, mas eu não vou tirar férias, mas assim, por exemplo, se eu passar um dia analisar todas as turmas, aquele dia eu vou marcar, depois eu vou tirar um dia a mais. Entendi. Eu marcar a hora. Faz isso. Aí vai ter que ser assim, mas enfim. Eu também queria ter tirado férias, mas não me deixaram. Aqui tem todo mundo, janeiro. Não, eu queria não tirar férias. Na realidade, eu não queria tirar férias, mas daí todo mundo teve que tirar. Também. Viu? Aí o restante ali, planejamento de turma, mobilização de matrículas, que vai retornar no dia 8 hoje, né? Abriu o negócio lá a área do aluno. É isso, né? Já começa dia 8 de novo, abre a área do aluno. Peraí, deixa eu colocar aqui para você. Dia 8 abre de novo e daí a gente começa a fazer a opção de matrícula de novo, tá? Então eu pedi para eles cuidarem disso aí e tomar cuidado. Eu não estou muito querendo passar muito aquela questão que depois, quando começar o dia de estudo, talvez pode pedir turmas novamente. Eu gosto sempre de já não começar com turma lá na frente, já começa com reposição, já começa com rolo, né? Então, é isso. Mas assim, eu vou agora numa escola, você vai pegar os slides e vai dar uma olhadinha junto com aquele material lá do nosso roteiro. Você pega um pouquinho as matrizes também da EJA, dá uma olhadinha e vê se ficou claro. Se não ficou, estuda um pouquinho. Aí na segunda-feira, quando você estiver preparando, você me chama de novo que a gente dá uma conversadinha de novo para clarear as ideias. Ai, que delícia. Pode ser? Ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá, Vânia, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu vou correr lá para minha escola, que eu tenho agora uma reunião lá, tá? Um beijão. Obrigada, viu? Bom jogo amanhã. Obrigada, pra nós, né? Tchau, tchau.